Oi, gente, como vocês estão? Passando aqui para mais um podcast do Vida Sistêmica. Você que está me assistindo no YouTube, você que está me ouvindo no Spotify ou me vendo no Instagram, sou a Aline Mello Brentegani, sou a criadora do canal Vida Sistêmica, onde a gente conversa aí sobre uma maneira de aplicar a filosofia sistêmica na nossa vida, nas áreas das nossas vidas, né? Que são diversas: pessoal, profissional, saúde, relacionamento. Hoje, aliás, nesse mês de julho, nós estamos falando especialmente sobre a ordem dos irmãos. Como isso, como a ordem da onde eu nasci, né? Dentro do meu sistema familiar, implica provavelmente em questões entre eu, na minha vida, com os meus irmãos, com os meus pais e na vida. Reforço, né, que essa é uma temática muito complexa, muitas questões envolvem a minha ordem na família. Abortos, bebês gemelares não nascidos, questões, traumas, vivências do meu sistema, onde, quando eu falo uma característica aqui, seja do filho mais velho, do filho do meio, do filho mais novo, pode ser que você não se identifique e tá tudo bem. Nós assumimos papéis diversos no nosso sistema e também tá tudo certo. Mas hoje eu vou falar aqui do filho mais velho, do primogênito, aquele queridão, aquela queridona que é mais do que um mandão, uma mandona. O primeiro filho, ele passa por uma questão, o primeiro filho nascido também, vivo, né, tem essas características, de uma criança que não teve nenhuma divisão dos pais. Ele é o único filho que não dividiu o pai e a mãe com mais ninguém. Estamos falando aí, lógico, de sistemas onde realmente esse casal teve o seu primeiro filho juntos, né? Não estamos falando, por exemplo, de sistemas onde esse primeiro filho, a mãe ou o pai já tiveram filhos com outras pessoas. Mesmo assim, neste sistema onde ele é constituído quando ele é o primeiro filho, né, ele tem algumas características muito peculiares. A primeira delas é que ele tende a ser um filho, uma pessoa bastante responsável, bastante cuidadora dos outros irmãos, da vida, muito confiável, bem comportado. Obviamente, porque os pais estão querendo fazer tudo perfeito, tudo que eles leram nos livros, tudo que eles aprenderam, tudo que eles questionaram nas outras famílias, nos outros sistemas. Quando nasce o filho deles, esse primeiro filho, eles vão tentar fazer tudo perfeitamente. Obviamente que isso é impossível, mas esse filho traz essas características, né, dessa extrema atenção, desse extremo cuidado. Ele tem alguns desafios. Um deles é que ele sempre pode buscar na vida adulta também, a aprovação das pessoas, mas principalmente dos seus pais, para suas ações, para suas atitudes. O que na vida adulta, obviamente, traz aí um caráter, às vezes, de paralisação, onde eu fico esperando que os meus pais aprovem as minhas decisões, sendo que eu já sou uma pessoa adulta, posso escolher e arcar com as consequências dessa escolha. Outra questão é que ele tende a ser uma pessoa mais dominadora, uma pessoa mais mandona mesmo, porque ele está acostumado com isso. Todos os irmãos vieram depois, ele tem um poder sendo exercido aí, via de regra, para esses irmãos que vieram depois dele. Foi ele que abriu espaço, é ele que abre caminho para os outros irmãos passarem, né? É mais difícil sim com ele, porque todas as vivências desses pais acontecem com ele, primeiramente. Outra coisa que ele pode ser uma pessoa mais perfeccionista, ele se cobra muito mais também e tende a lidar muito mal com o erro, né? Porque, obviamente, ele vai se sentir exemplo para os seus irmãos, né? Um perigo muito grande do irmão mais velho, da irmã mais velha, é se tornar uma mini mãe, um mini pai, né? Assumir esse papel de pai dos seus irmãos. Obviamente que isso para o sistema é um baita desequilíbrio, é um grande desaforo para esses irmãos, quando o irmão mais velho quer assumir essa responsabilidade e o resultado disso é um desequilíbrio, muitas vezes um afastamento dos irmãos em relação ao irmão mais novo,
mais velho, porque eles querem acessar os pais, né? Mas essa relação acontece muitas vezes porque os próprios pais dizem: vai lá, cuida do seu irmão, olha o seu irmão, você é responsável pelo seu irmão quando vocês saírem juntos. Hoje em dia isso é mais controlado em algumas famílias, mas antigamente isso era muito comum. O irmão mais velho tinha essa função, cuidar dos irmãos mais novos. E obviamente, então, ele ficava nesse papel aí durante toda a vida. E eu atendo muitas pessoas, muitos adultos que ainda se colocam nessa posição, especialmente quando os pais envelhecem, também passam a se tornar responsáveis por cuidar dos pais. Então imagina o peso disso na vida desse irmão, dessa irmã, desse filho primogênito, ou dessa filha primogênita, que na vida adulta continua cuidando dos irmãos e com o envelhecimento dos pais, aí cuida também dos pais, né? Uma questão importante na vida dessa pessoa, como ele exerce essa influência para os irmãos e também para os pais que se sentem mais confiantes com esse filho primogênito, né? A expectativa em relação a ele sempre foi muito maior. São pessoas que profissionalmente tendem a ocupar cargos de liderança. Eles sabem liderar, eles lideram os irmãos. Então é mais fácil, via de regra, que essas pessoas também encontrem cargos onde elas possam liderar outras pessoas. Uma questão, então, muito difícil para o irmão mais velho, para o primogênito ou a primogênita, é quando o segundo irmão chega, seja um irmão do meio, seja o irmão caçula, sejam muitos outros irmãos. Quando o irmão chega, esse primogênito, essa primogênita, tem que lidar com essa perda desse lugar exclusivo de filho. Ele tem que aprender a dividir, ele tem que aprender a lidar com essa questão dessa competição que surge entre os irmãos, né? Lidar com essa questão que abala aí essa estrutura dele onde ele dominava, né? Então, muito cuidado para quando isso acontece, essa rivalidade, né, entre os irmãos fica aí durante a vida adulta também. Bom, como eu falei para vocês, essas são algumas características do irmão mais velho. Não é uma regra, não são todos assim. Existem muitas coisas que mudam essa dinâmica nas famílias. Quando esse irmão tinha um irmão gêmeo que não nasceu, por exemplo, ou um irmão nascido fora do casamento, né? Antes, muitas dinâmicas podem fazer com que essas características não aconteçam. Às vezes um irmão mais novo, por algum motivo também, entra nesse papel de liderança da família, de cuidado com a família, mas via de regra é o irmão mais velho, é o primeiro, a primeira filha que tomam esse lugar de controle, mas que também são muito solícitos, se preocupam com todos os irmãos, querem ver todos os irmãos, né, bem direcionados, encaminhados, e às vezes são muito mal interpretados porque assumem esse lugar de pai e o sistema não aceita pai e mãe fora do lugar, irmão querendo ser pai e mãe, e isso gera muitas questões aí que precisam ser olhadas. Aproveite esse tema, depois eu vou falar sobre o irmão do meio, o caçula e o filho único. Fica atenta aí nos próximos podcasts. Aliás, existem vários que vocês podem consultar também sobre os outros temas. E não esquece que se você se reconheceu nesse lugar, se você tem alguma questão com os seus irmãos que pode estar atrapalhando a sua vida, me manda uma mensagem, entra lá no site do Vida Sistêmica, www.vidasistemica.com.br e vem para um atendimento individual comigo para a gente olhar para isso e dar uma deslanchada, uma destravada aí na vida de irmãos, pais, filhos, todo mundo, tá bom? É um prazer ter você aqui. A gente volta no próximo podcast. Um beijo, até!